Glória a Deus, amém? 2 Reis 13, versículo 14. Vamos lá, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carne de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flechas, e disse ao rei de Israel: retens o arco. E ele fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou, prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele a tomou. E disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 3 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Isso aqui é uma introdução, irmãos, para aquilo que nós vamos estar aprendendo hoje, que o propósito é nós entendermos que quando Eliseu estava perto de morrer, o Eliseu, ele transfere não apenas uma unção, mas ele está transferindo uma responsabilidade ao rei de Israel. E esta unção que Eliseu está transmitindo, essa transferência de unção, essa autoridade, ou seja, esse poder que ele está dando para esse rei, é uma autoridade, é um poder para destruir os seus adversários, os seus inimigos. E quando Eliseu, ou seja, pede para que o rei Joás ele possa ferir a terra, ele tinha dado para ele todas as flechas, tudo aquilo que ele precisava para que ele pudesse acabar de uma vez por todas com o seu adversário, com o seu inimigo. E o que eu quero que a gente entenda hoje, irmãos, e aprenda é que nós temos adversários. Quem é o nosso adversário? O diabo. Quem é o nosso opositor? É o diabo. Quem é que deseja ver a nossa destruição? É o diabo. Quem é que luta contra a nossa família? Quem é que tenta de todas as formas destruir a nossa vida? A gente sabe que as nossas guerras hoje, as nossas lutas que nós travamos hoje, é diferente das lutas que o povo travava no passado, porque ali eles usavam, ou seja, a força do braço, armamento. Hoje a nossa guerra, a nossa luta, ela é no mundo espiritual, ou seja, as armas que nós usamos, como diz o livro de Efésios, nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Então por isso nós precisamos, ao ir para uma guerra, ao ir para uma batalha, nós como soldados de Cristo, de Jesus, nós não podemos de maneira nenhuma ir para uma guerra, para uma batalha desarmada. Nós precisamos saber que há um inimigo, que o diabo é o nosso adversário, e que o inimigo, irmãos, ele usa ferramentas, armas também para nos atingir. Por isso que a palavra de Deus fala sobre o escudo, capacete, são armamentos, ou seja, são proteção espirituais que nós precisamos para combater o nosso adversário. Então nenhuma pessoa, irmão, jamais ela vai conseguir vencer o adversário, vencer o inimigo, se ela não estiver preparada para o combate. Ela precisa estar preparada para o combate. Paulo disse: eu combati o bom combate. E aqui, quando Eliseu está transferindo uma responsabilidade, ele fica indignado com o rei, porque ele havia dado todo o armamento, todas as flechas que ele tinha, ou seja, que estavam disponíveis para ele, para que ele pudesse acabar de uma vez por todas com os seus inimigos.
Mas a Bíblia fala que ele feriu a terra apenas 3 vezes. E o homem de Deus ficou indignado e falou: olha, você poderia ter ferido 5 ou 6, e você iria acabar de uma vez com todas, com o seu adversário, com o seu inimigo. Eu quero que você aprenda hoje, nós venhamos aprender hoje, que às vezes nós ferimos o inimigo, às vezes nós derrubamos um gigante, às vezes nós enfrentamos uma guerra, enfrentamos um problema, e aí de repente a gente vai ali: ah não, mas eu já venci esse problema, pastor. Esse problema aí eu já venci, não tem, o inimigo já está derrotado, já está destruído. E na verdade a gente pega aquela arma que a gente tem, a gente só fere o inimigo, a gente não mata o inimigo, a gente não destrói o inimigo. E de repente, quando a gente se depara daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a algum tempo, nós já estamos tendo que combater novamente aquele inimigo. Por quê? Na luta, na batalha, na guerra que nós travamos, nós apenas ferimos o inimigo, nós não matamos ele, nós não destruímos ele. E uma das coisas que nós precisamos aprender na nossa caminhada da fé cristã é que nós precisamos vencer os nossos inimigos, vencer o pecado, vencer o medo. Nós precisamos vencer, ou seja, tudo aquilo que mina nossa força, que rouba nossa energia, tudo aquilo que pode ser lá na frente, futuramente, irmãos, se tornar um grande problema para nós. Às vezes, por exemplo, nós vamos falar: poxa, mas se eu tivesse resolvido esse problema há 10 anos atrás, hoje eu não estaria, ou seja, tendo que lutar com um gigante tão grande, um problema tão grande que eu estou enfrentando hoje. Então, se nós aprendermos, irmãos, a nos preparar para o combate, para uma guerra, que é a guerra no mundo espiritual, nós vamos, ou seja, lá na frente, ter que lidar com um problema muito maior, ou seja, um problema que lá na frente vai se agravar e que você vai até mesmo correr um grande risco de ser destruído por aquele problema. Então nós precisamos aprender, irmãos, a usar todas as ferramentas e armas que estão disponíveis para nós. E se tem um lugar que não falta munição para a gente, é dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus nós vamos encontrar tudo aquilo que nós precisamos para combater o inimigo. Como é que Jesus, lá em Mateus capítulo 4, venceu o diabo? Com a palavra de Deus. Tu és filho de Deus, transforma a pedra em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele não precisou gritar, ele não precisou, ou seja, fazer nada, ele não precisou subir escada de joelhos, ele não precisou pagar promessa, ele precisou apenas usar a arma certa, a ferramenta certa que estava disponível para ele, que é a palavra do nosso Deus. Então a palavra de Deus, irmãos, é a ferramenta que nós precisamos para que a gente possa combater o inimigo e vencer o nosso adversário. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, vamos abrir a nossa Bíblia lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, em nome de Jesus. Você conhece bem essa história, a história de Davi. 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler, resumindo, lá no versículo 31. 1 Samuel 17, versículo 31. Você sabe por que Davi, ele levou 5 pedras para desafiar o gigante chamado Golias? Muita gente vai achar assim: poxa, Davi foi lá, se colocou, passou à disposição, e ele pega 5 pedras, porque se ele errasse a primeira, a segunda ele ia acertar, ou se ele errasse a segunda, talvez a terceira ele poderia acertar, se ele errasse a terceira, talvez a quarta ele poderia acertar. E na verdade, irmãos, nós vamos aprender hoje por que Davi levou 5 pedras para aquela guerra. O que ele usou, levou aquelas 5 pedras? Tudo tem um propósito, e
E o Davi sabia muito bem o que ele estava fazendo ao enfrentar o gigante chamado Golias. 1 Samuel 17, versículo 31 diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio o leão ou o urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele o feri e veio o cordeiro na sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das mãos, das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Então vestiu Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça o capacete de bronze, e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o rei um cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje do pastor que trazia saber o surrão, e lançando a mão na funda foi-se chegando ao filisteu. As palavras de Davi, irmãos, mostram que Davi ele estava preparado para aquele combate. Davi estava preparado para aquela guerra. Ele foi preparado para morrer. Davi foi preparado para vencer. Diga para o seu irmão: você tem que estar preparado para vencer. Amém? Quem é mais que vencedor, diga amém. Glória a Deus. Nós temos que ir para uma guerra, irmãos, para o combate, preparado para vencer. Nós nunca podemos achar: pastor, mas será que vai dar certo? Será que Deus é comigo? Não. Davi falou: não, eu sei que Ele é comigo. Eu venci o urso, eu venci o leão, matei. Então ele não feriu o leão, não feriu o urso, ele matou. Ele destruiu tanto o urso como o leão. Então qual é o nosso problema, irmãos? É que às vezes nós ferimos o urso, ferimos o leão, e mal sabemos que pelo fato de nós não termos matado aquele urso, aquele leão, quando tivemos a oportunidade de matar, de destruir, aquilo ali pode se levantar contra nós e até nos matar. O leão pode nos matar, o urso pode nos matar, e a Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como se fosse o quê? Um leão. Então, todas as vezes, irmãos, que você estiver enfrentando uma guerra, uma batalha espiritual, você nunca pode descansar até você destruir o seu inimigo, até você colocar o inimigo debaixo da planta dos seus pés. Não é o inimigo que tem que dominar a minha mente, o meu coração, mas é eu que tenho que mostrar para o diabo o poder e a autoridade que eu tenho como filho de Deus, dentro da minha casa, no meu casamento, na minha vida sentimental, na minha vida financeira, na minha vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que ter essa convicção, essa certeza no nosso coração. Eu creio que Deus é comigo, que o Senhor está presente na minha vida, é eu e minha casa servindo ao Senhor. O diabo não vai destruir o meu casamento, porque aquilo que Deus uniu, jamais o homem pode separar. Ou seja, você vai para a guerra, você vai para a batalha, mas você vai preparado, você não vai despreparado, você vai preparado porque você sabe
que aquele inimigo, que aquele adversário que você está enfrentando, ele pode ser temido, ele pode ser grande. Como a Bíblia fala do gigante filisteu, ele estava afrontando o povo de Deus. E quantos de nós não estamos sendo afrontados pelo diabo? Quantos de nós, irmãos, às vezes o inimigo está nos envergonhando, nos afrontando, colocando medo, depressão, pânico, pavor na gente. Então nós precisamos, irmãos, entender que nós precisamos buscar de Deus e entender. Senhor, Davi disse: quem é este incircunciso filisteu? Quando Davi está dizendo esse incircunciso filisteu, Davi está dizendo: esse homem não é circuncidado, esse homem não tem um pacto com Deus, esse homem não tem uma aliança com Deus. Eu tenho um pacto com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. O Deus que está presente na minha vida, Ele é poderoso para me dar vitória diante desse adversário, diante desse incircunciso filisteu. Então Davi, ele estava até mesmo falando com Saul que aquele gigante Golias, ele não tinha uma aliança com Deus, não tinha um pacto com Deus. E a diferença de uma pessoa ser circuncidada e um incircunciso é isso, é que a pessoa que era circuncidada como Davi é porque ele tinha um pacto, ele tinha uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Hoje nós também, irmãos, nós temos a marca de Jesus. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quem é que tem a marca de Cristo na sua vida? Diga amém. Então, se você tem a marca de Cristo, irmãos, eu tenho a marca de Cristo, eu preciso entender que nenhum adversário pode prevalecer contra mim. E eu preciso entender que maior é aquele que está comigo e que esse Deus Todo-Poderoso, Ele há de me dar vitória. Davi diz: o leão e o urso eu matei, eu destruí com a força da minha própria mão. E agora Davi está usando uma outra estratégia. Ele não está usando a força da mão, a força do braço, porque talvez com a força da mão, a força do braço, Davi talvez não conseguiria vencer aquele inimigo. Mas Davi está usando de uma outra estratégia, de uma outra habilidade, de uma outra ferramenta para destruir aquele inimigo. Às vezes nós pensamos assim: a irmã vem na igreja, o irmão vem na igreja, conta um testemunho, e ele diz que jejuou, que orou, que fez um voto, que fez um propósito, e ele conseguiu derrotar aquele inimigo. Às vezes a gente quer pegar aquela mesma ferramenta que aquele irmão usou, mas só que aquela ferramenta pode não funcionar para nós. Às vezes aquela estratégia que aquela pessoa usou pode não funcionar para mim, para você. E aí você fica às vezes tentando, poxa, por que aquele irmão conseguiu, aquele irmão conseguiu e eu não estou conseguindo? Porque nós precisamos entender, irmãos, que para cada luta que nós enfrentamos, eu preciso usar uma ferramenta certa. Eu preciso usar a arma certa para combater o inimigo. Por isso que o Davi, ele prepara 5 pedras. Ele pega 5 pedras do ribeiro. E aí nós perguntamos: mas pastor, por que ele pegou 5 pedras? Porque o Davi sabia que Golias, ele tinha 4 irmãos. E o Davi sabia que esses 4 irmãos eram homens tão fortes, tão poderosos quanto o Golias. E ele falou: olha, eu estou preparado, eu vou levar 5 pedras, porque na hora que eu derrubar o primeiro, se o segundo vier, eu estou preparado. E se o terceiro se levantar, eu estou preparado. Eu tenho uma pedra para cada um dos 5 gigantes que eu tenho que enfrentar. Uma coisa eu aprendo com Davi, irmãos: Davi estava indo para a guerra como preparado. Diga para o seu irmão: esteja preparado. Amém? Nós temos que estar o que, irmãos? Preparados. Nós estamos vendo, por exemplo, a guerra que está tendo na Ucrânia com a Rússia. Eu estava vendo o presidente da Ucrânia falando para que as pessoas que quisessem pegar armas, elas poderiam pegar. Mas como é que você vai para uma guerra sem treinamento? Como é que você vai usar uma arma sem estar preparado? Quer dizer, diferente do exército de Israel, que é o melhor exército do mundo, as pessoas são preparadas, treinadas desde
Deus. Quer dizer, no mundo espiritual, irmãos, não basta apenas você ser crente, não basta apenas você ter a arma, não. Você tem que saber manusear ela. Você tem que saber usar ela. Ah, mas eu vou lá na igreja, o pastor Tony pregou uma palavra boa. Ah, eu vou lá na igreja, o pastor Tony, em nome de Deus, fazer um propósito forte de oração, um propósito de fé e creio em nome de Deus e de sua esposa. Mas eu preciso entender, irmãos, que se eu não souber usar aquilo que ele está passando para mim, eu não vou vencer o inimigo. Se eu não souber usar, irmãos, a palavra de Deus, que ela é poderosa para destruir toda e qualquer ação maligna, eu vou estar com a Bíblia aberta dentro da minha casa, eu vou estar com a minha casa cheia de Bíblia, mas porém não sei o que fazer com ela. Por isso que Jesus, ao enfrentar o diabo, ele usou a palavra de Deus. Ou seja, por isso que ele venceu o inimigo. Então eu preciso não apenas ter a palavra, eu preciso saber usar a palavra. E eu preciso saber aplicar a palavra de Deus no momento certo. Existe o momento certo, irmãos, existe a hora certa para que a gente possa usar essa palavra. E às vezes você vai treinando. A Bíblia fala lá no livro de Juízes, vamos abrir lá no livro de Juízes, capítulo 20, em nome de Jesus. Juízes, capítulo 20. Davi não contou com a sorte, não, irmãos. Davi foi preparado para a guerra, preparado para o combate. Juízes, capítulo 20, versículo de número 15. Juízes capítulo 20, versículo 15, diz assim: E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, vindo das cidades. Eram 26.000 homens que puxavam da espada, afora os moradores de Gibeá, e que se contavam 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra no cabelo, e não, o que a sua Bíblia diz aí? Não erravam. E sabe quem que estava no meio desses homens? Davi. Davi era um desses homens treinados, preparados, e aí no versículo de número 37 também versículo 17 também diz: contaram-se todos os homens de Israel, afora de Benjamim, 400.000 homens que puxavam a espada, e todos eles eram homens de guerra. Mas o que me chama mais atenção é que a Bíblia fala que esses homens eles eram treinados. Além de serem escolhidos, eles eram treinados, canhotos. A Bíblia fala, e que quando eles usavam a funda, eles não erravam alvo. Então não tinha como errar. Davi não levou 5 pedras com medo de errar, porque ele estava preparado para o combate. Ele levou 5 pedras, porque havia mais 4 gigantes, e quando eles viram Golias caído, eles podem ter desistido de ter ido embora, falando: infelizmente nós não vamos, ou seja, contar com a sorte. Então aqueles 4 irmãos de Golias, ou seja, se retiraram dali também, e a Bíblia fala que o Davi prevaleceu. Mas por que o Davi prevaleceu? Irmãos, aprenda uma coisa: um incircunciso, ele nunca pode prevalecer contra alguém que tem um pacto com Deus. O ímpio, uma pessoa que não teme a Deus,
nunca vai prevalecer contra o servo de Deus. Então, por isso nós precisamos, irmãos, ter um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Deus sabe quem tem um pacto com Ele. Deus sabe quem está marcado. Deus sabe quem está selado. Deus sabe quem está circuncidado. O nosso Deus, irmãos, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, com a sua palavra. Quando eu olho para esse texto, olhando que esses homens escolhidos, canhotos, atiravam a fundo e eles não erravam o alvo. Diga para o seu irmão: você não pode errar o alvo. Amém? Quem é o nosso alvo? Não é o nosso irmão. O nosso alvo é quem? O diabo. A gente não pode errar, irmãos, o alvo. Às vezes a gente erra o alvo porque a gente acha que o nosso inimigo, o pastor Tony é o meu inimigo. Ele falou mal de mim, ele me perseguiu, está me caluniando. Não, meu inimigo é o diabo, irmãos. Meu adversário é o diabo. Só que às vezes nós erramos o alvo, queremos acertar ele e deixamos de acertar o diabo. Então o inimigo não é quem fala mal de você, quem persegue você, quem caluneia você, quem está tentando puxar o teu tapete. Teu inimigo é o diabo. E aí eu preciso usar a ferramenta, a arma certa, ou seja, para vencer o inimigo. Por isso nós precisamos, irmãos, ir para o combate, ir para uma guerra preparada. Use todas as ferramentas. Davi levou 5 pedras. Ou seja, se um dos irmãos se levantar, eu estou preparado para vencer os 5 gigantes, se eles vierem contra mim. Esteja preparado, irmãos. Se vier 10 gigantes, você tem 10 pedras para vencer cada um deles em nome de Jesus. Amém? E quem vai derrubar os gigantes aqui, diga amém. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé para a gente orar. Nós vamos agradecer o nosso Deus. Como eu falei, eu havia preparado uma mensagem no decorrer da semana. O Espírito de Deus pediu para que eu trouxesse esta mensagem aqui hoje. E eu quero que você hoje, não sei qual é o inimigo, não sei qual é a área da sua vida, mas nós temos áreas na nossa vida, irmãos, que o inimigo precisa ser derrubado. Às vezes o inimigo gigante, ele pode ser a avareza. Às vezes esse gigante, ele pode ser o orgulho. Às vezes o gigante que está na sua vida pode ser uma mágoa. Às vezes o nosso maior gigante, ele nem está do lado de fora, ele está do lado de dentro de nós. E nós precisamos vencer esse inimigo. Às vezes o inimigo que está se levantando contra você é um vício que você não consegue vencer. Um vício que está ali dominando a sua vida, um pecado que às vezes domina a sua vida. E você diz: pastor, eu tento vencer esse gigante, eu tento vencer esse problema, mas parece ser maior do que eu. E nós precisamos derrubar esse inimigo. Porque ou você derruba o inimigo, ou você mata o inimigo, ou você destrói o inimigo, ou ele vai acabar com você. Vai destruir a sua família, vai destruir o teu relacionamento com Deus, vai acabar com a sua vida espiritual e pode destruir tudo aquilo que você tem. Então nós vamos orar, irmãos. Eu não sei qual é a área da sua vida, mas ore, feche os seus olhos. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, obrigado, Deus, por essa palavra de hoje. Deus, creio, Jesus, que o Senhor, no momento, meu Deus, da palavra, o Senhor revelava a esse meu irmão, a esta minha irmã, o Senhor, ó Deus, está dando direção para esta pessoa. O Senhor está se revelando, Deus, a nós nesta manhã. Ó Deus, e como é maravilhoso, meu Pai, entender, ó Deus, que não basta apenas ter uma Bíblia ou ter o conhecimento desta palavra. Nós precisamos saber manusear. Nós precisamos saber usar ela no dia certo, na hora certa, no momento certo. E precisamos entender que nem sempre a mesma estratégia que nós usamos
para matar o urso, para matar o leão. Será a mesma estratégia usada para derrubar o gigante Golias. Ó Deus, talvez esta pessoa está aqui hoje e ela está tentando usar uma mesma ferramenta que ela usou e não está funcionando. E ela tem orado, e ela tem jejuado, e ela tem feito, meu Deus, campanhas, propósitos, e não tem funcionado. Mas hoje, mulher de Deus, homem de Deus, peça para Ele e diga para Ele: Senhor, qual é a ferramenta que eu tenho que usar? Senhor, me ajuda a manusear a Tua palavra. Deus, eu preciso, Senhor, da Tua ajuda. O que eu preciso fazer, ó Deus, pela libertação do meu marido, pela libertação dos meus filhos? O que eu preciso fazer, Senhor, para vencer esse gigante que está na minha vida, esse problema, esse pecado que domina a minha vida, domina o meu coração, domina a minha mente? Oh, meu Deus, vem agindo, Senhor, em cada coração, em cada vida aqui nesta manhã. Que gigantes caiam por terra, que demônios caiam por terra, que principados sejam consumidos, sejam destruídos. Oh, meu irmão, você não pode parar. Paulo estava morrendo e ele disse: eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Enquanto você estiver vivo, meu irmão, tem guerra, tem gigantes, tem nação para ser conquistada, tem bênçãos para ser conquistadas, e você não pode parar. Você precisa avançar, você precisa, meu irmão, crescer na graça de Deus. Creia que Deus é poderoso para te dar vitória. Meu Deus, vem quebrando, Senhor, as maldições. Vem quebrando, meu Pai, o orgulho que está dentro do coração desta pessoa. Meu Deus, tem gente que permanece leprosa por causa do orgulho. Naamã permanecia leproso por causa do orgulho que estava no coração. Tira esse orgulho do coração desta pessoa. Tira, meu Pai, esta mágoa que está destruindo esta pessoa. Mulher de Deus, homem de Deus, você está errando alvo. Teu alvo é o inimigo, teu alvo é o diabo, teu alvo, meu irmão, é o demônio, é o principado, é a potestade. Você está guardando mágoa de alguém, você está com ressentimento de alguém que falou algo, alguém que te feriu, alguém que te magoou, alguém que, meu irmão, perseguiu você. Arranca isso do teu coração nesta manhã. Perdoa aquele que te feriu, perdoa esta pessoa que te magoou. Vença esse inimigo, vença esse adversário, vença, meu irmão, esse demônio que está querendo paralisar a tua vida. Ó Deus, tira, Senhor, todos os altares do diabo de dentro da nossa casa, de dentro da nossa vida. Meu Deus, faz, Senhor, a tua obra, meu Deus, na nossa vida. Tira, meu Deus, dos pensamentos, do coração desta pessoa, tudo aquilo que não provém de ti. Manifesta-te com teu poder aqui nesta manhã, arrancando todo o mal, desfazendo, meu Deus, toda a obra do diabo, desfazendo, meu Pai, toda a obra do inimigo. E nós exigimos nesta manhã: demônio maldito, pega tudo que é teu e saia, diga: saia da minha vida, diga: saia da minha casa, diga: saia da minha vida espiritual, saia dos meus filhos, saia da minha vida sentimental, saia do meu casamento, saia do meu ministério. Pega tudo que é teu, espírito maligno, saia, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão para os céus. Oh, meu irmão, e pensa para Deus. Diga para Ele: Senhor, assim
como o Senhor deu estratégias para Davi, me dê estratégias. Me ajuda, Senhor, a usar as técnicas, as ferramentas espirituais. Assim como existe, meu irmão, no mundo natural, existe no mundo espiritual também. Nós estamos lidando, meu irmão, minha irmã, com o inimigo, com principados, com potestades, que são organizados e que todos os dias preparam armadilhas para destruir a nossa vida. Que todos os dias o inimigo prepara laços para amarrar a nossa vida. Mas peça para Deus hoje e diga para Ele: Senhor, eu não vou cair nas armadilhas do diabo. Eu não vou cair nos laços que o inimigo tem preparado para amarrar a minha vida. Senhor Jesus, que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê visão, que o Senhor me dê discernimento espiritual, em nome do Senhor Jesus. E vamos aplaudir em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Guarda essa palavra no coração. Essa palavra veio de Deus para abençoar a sua vida. Creia nisso. Usa ferramenta, estratégia. Não adianta. No mundo natural a gente precisa. Se você está com um problema no seu carro, você leva para onde? O mecânico, para a oficina. Se o ar-condicionado dá problema, eu não posso chamar o mecânico para arrumar o ar-condicionado. Vou chamar alguém que entenda de ar-condicionado. Então, no mundo espiritual também, irmãos, nós precisamos usar a ferramenta certa, no momento certo, na hora certa. E às vezes não está funcionando porque nós estamos usando a ferramenta o quê? Errada. Amém? Então faça como Davi. Davi matou o urso e o leão com as mãos, mas não matou o gigante com as mãos. Precisou de uma técnica diferente, uma habilidade diferente para destruir o gigante Golias. Pode se sentar em nome de Jesus, amém? E você que nos assistiu aqui através do YouTube, se inscreva no canal. Tem aí na sua tela uma parte de inscrever-se, você pode se inscrever, você pode compartilhar a palavra. Eu creio que vai ser bênção de Deus para a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos.